Unicidade, Ekagata. O terceiro fator do primeiro jhana é a unicidade. A unicidade descreve a atenção plena que é focada de um modo aguçado numa área diminuta da existência. É concentrada num espaço determinado porque vê exclusivamente o ponto que é a fonte da bem-aventurança, junto com uma pequena área ao redor da bem-aventurança criada pela oscilação do primeiro jhana. É concentrada no tempo porque apenas percebe o momento presente, de modo tão exclusivo e preciso que toda a noção de tempo desaparece por completo. É concentrada nos fenômenos porque apenas reconhece o objeto mental de Pitisuka e ignora por completo o mundo dos 5 sentidos e o corpo físico. Essa unicidade no espaço produz uma experiência peculiar, apenas encontrada nos jhanas, a consciência não dual, tal como foi explicado anteriormente. A consciência não dual significa que o meditador está plenamente consciente, mas apenas de uma coisa, por apenas um ângulo e por longos períodos de tempo. A consciência está tão focada numa coisa que a faculdade da compreensão é suspensa temporariamente. Somente depois que a unicidade tenha sido dissipada e o meditador tenha emergido do jhana, será ele capaz de reconhecer essas características do primeiro jhana e compreendê-las por completo. A unicidade no tempo produz a extraordinária estabilidade do primeiro jhana, permitindo que dure sem esforço por um período de tempo tão longo. O conceito de tempo toma por base a medição de intervalos, do passado para o presente, ou do presente para o futuro, ou do passado para o futuro. Quando tudo o que é percebido no jhana é o exato momento do agora, então não existem condições para medir o tempo. Todos os intervalos foram fechados, foram substituídos pela percepção atemporal imóvel. A unicidade nos fenômenos produz a excepcional ocorrência de bem-aventurança em cima de bem-aventurança, imutável ao longo da duração do jhana. Isso é o que faz do primeiro jhana uma estada tão repousante. A unicidade nos fenômenos é o que explica a grande quietude no jhana. Portanto, a unicidade do primeiro jhana é experimentada como a não dualidade da consciência, atemporalidade e quietude sem esforço. Em termos acadêmicos, Ekagata é um termo composto em Pali que significa um cume. O termo intermediário, Aga, em sânscrito Agra, se refere ao cume de uma montanha, o ápice de uma experiência ou até mesmo a capital de um país, tal como no caso de Agra, que era a antiga capital do Império Mogul na Índia. Portanto, Ekagata não significa simplesmente uma unicidade qualquer, mas se refere a um foco unificado em algo altivo e sublime. O cume único e exaltado, que é o foco de Ekagata no primeiro jhana, é a bem-aventurança suprema de Pitisuka. Êxtase e felicidade, Pitisuka. Os dois últimos fatores do primeiro jhana são Piti e Sukha. Neste caso, vou tratar ambos juntos, visto que estão muito unidos. Na verdade, eles apenas se separam no terceiro jhana, no qual Piti cessa, deixando o Sukha viúvo. Portanto, é somente depois do terceiro jhana que podemos saber, com base na experiência, como é Sukha e como foi Piti. Aqui é suficiente explicar o par como uma coisa só. Os últimos fatores do primeiro jhana, chamados Piti e Sukha, se referem à bem-aventurança que é o foco da atenção e que constitui a experiência central do primeiro jhana. A bem-aventurança é a característica dominante do primeiro jhana, tanto assim que é a primeira coisa que o meditador reconhece ao revisar sua experiência após sair do jhana. Na verdade, outras tradições místicas, que não o budismo, ficaram tão impressionadas com a enorme imensidão, a ausência de ego, a quietude, o êxtase, a grandiosidade e pureza, o além deste mundo do primeiro jhana, que ao longo da história a experiência após ser examinada foi compreendida como a união com Deus. O Buda, no entanto, explicou que essa é apenas uma das formas de bem-aventuranças supramundanas e que existem outras formas que são superiores. Na experiência budista dos jhanas, o meditador aprende a conhecer muitos níveis de bem-aventurança supramundana. O primeiro jhana é o primeiro nível. Muito embora depois do primeiro jhana o meditador não seja capaz de conceber outra experiência ainda mais prazerosa, ainda há muito mais. Esses distintos níveis de bem-aventurança possuem cada um sabor diferente, uma qualidade distinta que o identifica. Essas distintas qualidades de bem-aventurança podem ser explicadas através das distintas causas para a bem-aventurança.
tal como o calor gerado pelo sol tem uma qualidade diferente do calor gerado por uma fogueira, que em si possui um sabor diferente do calor gerado por uma fornalha. Assim também, a bem-aventurança gerada por causas distintas exibem características distintas. A distinta característica da bem-aventurança do primeiro jhana é ser gerada pela completa ausência das atividades dos 5 sentidos. Quando os 5 sentidos são desligados, incluindo todos os ecos dos 5 sentidos que se manifestam como pensamentos, então o meditador terá abandonado o mundo do corpo e das coisas materiais e entrado no mundo da mente pura. É como se um enorme fardo fosse colocado de lado. Ou, como a Ajahn Chah costumava descrever, é como se alguém estivesse desde há muito tempo sofrendo com uma corda apertada no pescoço. Tanto tempo, na verdade, que ele já estava acostumado e nem reconhecia mais a dor. Então, de alguma forma, a tensão foi relaxada e a corda removida. O prazer sentido seria o resultado de um grande fardo desaparecendo. De um modo muito semelhante, a bem-aventurança do primeiro jhana é causada pelo desaparecimento da corda apertada, que significa tudo aquilo que foi tomado como sendo o mundo. Esse insight da causa da bem-aventurança do primeiro jhana é fundamental para a compreensão das 4 nobres verdades. Resumo do primeiro jhana. Então, em resumo, o primeiro jhana é caracterizado pelos 5 fatores, aqui resumidos em 3. Primeiro e segundo, vitaka e vichara, experimentados como a oscilação, sendo o discreto, sutil movimento para dentro e fora da bem-aventurança. Terceiro, ekagata, experimentado como a não-dualidade, atemporalidade e quietude. E o quarto e o quinto, pitsuka, experimentado como bem-aventurança que ultrapassa tudo que possa ser experimentado no mundo material e alimentado pela completa superação desse mundo para entrar no mundo da mente pura.